Jornal da Tarde. RCA Brasil. Imparcialidade, transparência, compromisso com a verdade. Está no ar. Jornal da Tarde. RCA Brasil. A notícia do jeito que ela é. Olá, terça-feira, dia 27 de julho de 2021, no ar mais uma edição do Jornal da Tarde. A partir de agora você fica por dentro da notícia do jeito que ela é. Muito prazer, eu sou André Lourenço, nos trabalhos técnicos Enzo Peroni e Samuel de Souza, o Samuca. Vamos então aos destaques de hoje. Casos, óbitos e internações por Covid-19 estão em queda em Araraquara. Programa no município possibilita voluntários contribuírem com a sociabilização dos cães e gatos. Araraquara atrai grandes investimentos na economia e melhorias nos equipamentos públicos. Onda de frio chega no município e fica até sábado. Previsão de mínima cai para 2 graus na próxima sexta. Confira ainda os destaques do plantão policial com Tadeu Alves e as últimas informações do mundo esportivo com Rafael Zocco. Editorial. A nossa saudação a todos que nos seguem neste momento. Este é o ponto de vista do nosso editorial neste dia 27 de julho, uma terça-feira. A Câmara Municipal de Araraquara deve aprovar nesta terça-feira, durante sua sessão ordinária, o projeto de lei número 195/2021, que autoriza a abertura de um crédito adicional especial no valor de R$280 mil para a inclusão orçamentária dos convênios que foram firmados junto ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, objetivando a estruturação da Guarda Municipal, além de dar outras providências. Muito bem, a pergunta é o seguinte: vocês entenderam? A gente sabe apenas que a verba será aprovada para 2 convênios assinados e se destina à estruturação da Guarda Municipal. Ponto final. Que a Guarda Municipal precisa se estruturar, isso não é novidade para ninguém. Que a Guarda Municipal precisa de recursos para se estruturar, é verdade, mas se estruturar no quê e por quê? Que convênios são esses assinados quando? Quais as finalidades? Acreditamos que sejam essas finalidades as melhores possíveis. O que buscamos mostrar neste exato instante é a falta de transparência na informação, e se nós buscarmos o conteúdo desses convênios ou dos projetos, não vamos encontrar de forma tão simples. E isso acontece tanto quanto sobre outras situações que não são expostas aos olhares do cidadão e da própria imprensa aqui em Araraquara. Estamos dando o caso da aprovação deste crédito, como por exemplo, mas são tantos e tantos aprovados na base daquilo que se fala constantemente em uma sessão. Quem está favorável senta, quem é contrário levanta. E essas histórias são tantas que a gente se perde no tempo. Agora, não porque nós vivemos neste momento sofrendo as consequências de uma pandemia, onde as reuniões elas são virtuais e não são presenciais. A Guarda Municipal, cá entre nós, é uma necessidade para colaborar na segurança do cidadão e do patrimônio público. Um orgulho para a Araraquara que pode tê-la como modelo de instituição. Talvez a Guarda mereça e necessite muito mais do que isso
que é uma coisa específica. As suas ações, algumas delas criticadas, no todo, suas ações devem ser levadas em consideração por uma grande parte da população. Vereadores, às vezes, votam sem saber para quê e por quê. Isso, então, no meu entendimento, não é objetividade. Sintetizar um texto, economizar informações. Nós temos que trazer à luz do dia a razão do recurso público para mostrar à população de que forma o dinheiro do seu imposto está sendo empregado. O que temos visto é que, para entrar e conseguir informação em portal da transparência, você precisa de um GPS ou então caminhar pelo Waze. Vamos facilitar, gente, mais clareza em tudo que se faz, ainda mais quando se mexe com dinheiro público. Este é o ponto de vista do nosso editorial. Ivan Roberto Peroni de volta amanhã com mais um editorial. E a gente segue com o nosso Jornal da Tarde, abrindo a edição desta terça para falar da pandemia da Covid-19 na cidade. O número de casos confirmados de Covid-19 chegou a 516 na semana passada, o menor índice semanal desde o começo de maio. Em relação ao pico do mês de junho, 1.149 naquela oportunidade, a redução é de 55%. Com a queda geral das internações, o número de pacientes no município com Covid-19 em leitos dos hospitais públicos e privados, 58 pessoas, voltou ao patamar da última semana de janeiro deste ano, antes da confirmação da circulação da variante P1, a cepa de Manaus. O total de internações, que já chegou a 212 em junho, neste momento é de 119, 44% a menos. Com queda nos casos e nas internações, mais vidas foram salvas, com certeza. A semana passada, com 8 óbitos, foi a menor, com o número de mortes por Covid-19 desde o final de maio. Os boletins do Comitê de Contingência do Coronavírus de sábado, domingo e de ontem não registraram óbitos pela doença. E Araraquara registrou nesta terça mais 77 casos positivos de Covid-19, o equivalente a 7,81% de 985 amostras, analisadas nos serviços públicos e privados de saúde e também nos setores econômicos e sociais do município, ou seja, sintomáticos e também assintomáticos testados na busca ativa. Com relação às internações nos serviços hospitalares, que possuem leitos para a Covid-19 públicos e privados, a cidade conta hoje com uma taxa de ocupação de 36% de leitos de enfermaria e 48% de UTI. O município registrou até o momento 558 óbitos decorrentes de Covid-19. E trazendo atualização nacional, o Brasil passa de mais um patamar, 550 mil mortes provocadas pela Covid-19. Informações, detalhes com ele, Bruno Moreira. As vítimas da Covid-19 no Brasil passaram de 550 mil nesta segunda-feira. A marca foi atingida com o acréscimo de 578 mortes no balanço das últimas 24 horas feito pelo CONAS, Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Agora são 550.502 óbitos desde o início da pandemia. A média móvel da última semana está em 1.107 vítimas diárias. Nesta segunda, também foi superada a marca de 17.700.000 casos de infecção pelo coronavírus no país. Isso por conta de mais 19 mil registros verificados nesse último período. A média móvel de infecções está em 45 mil por dia nos últimos 7 dias. 7 estados brasileiros já ultrapassaram a marca de 1 milhão de contaminados: São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, Bahia, Santa Catarina e Rio de Janeiro. Agência Rádio Web. Com informações de Brasília, Bruno Moreira. E passamos a falar de imunização, um alerta sendo feito. Saúde orienta vacinação de grávidas e puérperas contra a Covid-19. Informações, reportagem dele, Alain Barbosa.
O Ministério da Saúde recomenda que grávidas e puérperas até 45 dias após o parto, que tomaram a primeira dose da vacina AstraZeneca, recebam a segunda dose, preferencialmente da Pfizer. A orientação foi anunciada nesta segunda-feira no lançamento de nova campanha voltada para as gestantes. A atualização está de acordo com nota técnica e foi discutida amplamente por especialistas da Câmara Técnica Assessora em Imunização e Doenças do Ministério da Saúde. Secretária Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19, Rosana Leite, explicou que se a vacina da Pfizer não estiver disponível no momento da segunda dose, a Coronavac pode ser utilizada. Então é importante que ela sim se vacine, faça essa intercambiabilidade, preferencialmente com a vacina Pfizer, a qual existem estudos já mostrando essa efetividade. Então, na excepcionalidade, ela poderá usar sim também a Coronavac, que mostra uma boa efetividade. Para as grávidas e puérperas que não receberam nenhuma dose da vacina Covid-19, a orientação do Ministério da Saúde permanece a mesma. Elas devem tomar as 2 doses de imunizantes que não têm o vetor viral, isto é, a Coronavac ou a Pfizer. Rosana Leite reforça que a situação de grávidas e puérperas é considerada uma exceção na vacinação contra a Covid-19. Lembrando que você tomar um outro imunizante que não seja aquele aplicado na primeira dose, ele é apenas recomendado para as questões de exceção. No caso aqui, as grávidas ou alguém que porventura, por algum motivo, uma reação alérgica ou outro motivo, precise completar o esquema vacinal. No caso de pessoas que de maneira inadvertida foram imunizadas com 2 vacinas diferentes, as situações devem ser notificadas como um erro no SUS Notifica. O sistema é acessado por estados e municípios responsáveis por esses registros. O Ministério da Saúde recomenda que essas pessoas sejam acompanhadas com relação ao desenvolvimento de eventos adversos. De Brasília, Alain Barbosa. Para fechar as informações da pandemia na cidade e falar de ações que são feitas para coibir a disseminação da Covid-19. Araraquara realizou 838 ações de fiscalizações na última semana, do dia 19 ao dia 22 de junho. Os resultados foram 15 multas e 823 notificações verbais. Segundo o balanço divulgado pela Secretaria Municipal de Cooperação dos Assuntos de Segurança Pública, 609 ações foram somente no final de semana. A força-tarefa de fiscalização das regras impostas pelo decreto municipal envolve equipes da Guarda Civil Municipal, fiscais das vigilâncias sanitária e também epidemiológica e equipes do PROCON, posturas e sala do empreendedor, com apoio da Polícia Militar. Mudar um pouco de assunto, mas ainda com informações da cidade, o Programa Municipal de Voluntariado do Bem-Estar Animal, Amigo Bicho, está em execução desde maio deste ano, com o objetivo de contribuir com a melhoria da qualidade de vida e sociabilização dos animais abrigados pela Coordenadoria Executiva de Bem-Estar Animal até a sua adoção por meio de serviços voluntários. O programa possibilita que o voluntariado faça caminhadas com os animais. Também é permitida a estadia dos animais aos finais de semana nas residências dos voluntários. A coordenadora do Bem-Estar Animal da Prefeitura, Carol Matos Galvão, conta que a iniciativa visa facilitar o contato das pessoas com os bichinhos para estimular futuras adoções. Os principais focos do programa Amigo Bicho, ele traz a questão da socialização dos animais com outras pessoas que não são os tratadores. Ele restabelece a confiança do animal no ser humano, porque todos os animais resgatados, são vítimas de maus tratos. E mais que isso, ele aproxima a população dos animais abrigados. Então, conscientiza as pessoas que, de fato, os abrigos são locais de passagem, não são locais para que esses animais fiquem a vida inteira, já que todos os animais merecem uma família e merecem um lar. Carol destaca ainda que o trabalho do município em torno dessa questão atua com 3 pilares, que são a conscientização, a divulgação da adoção e também a socialização dos animais.
Aproximadamente 25 voluntários participam do programa atualmente. Se interessado, gente, em prestar esse serviço voluntário, você deve preencher um termo de adesão ao Serviço Voluntário Municipal, que será analisado pela Coordenadoria Executiva de Bem-Estar Animal, e a ficha de inscrição deve ser solicitada pelo e-mail bem-estaranimal, tudo junto, @araraquara.sp.gov.br. Vou repetir, bem-estaranimal@araraquara.sp.gov.br. Mais informações podem ser obtidas através do telefone, que é o 16 3339 4441. Sabe como que fica o tempo nesta quarta aqui em nossa cidade e também ao longo da semana no município? A temperatura começa a cair e o frio chega com mais intensidade nesta quarta, dia 28, e o clima tem mínima de 9 e máxima chegando aos 21 graus. O sol fica tímido em meio a nuvens e o céu fica parcialmente nublado, com possibilidade de chuva a qualquer momento do dia. Já na quinta, a temperatura cai mais ainda, com névoa ao amanhecer, e a mínima chega aos 6 graus e máxima não passando dos 17 graus. Na sexta, dia 30, previsão de geada e também de um frio histórico na cidade, com mínima de 2 graus e máxima de 20 graus. Já o sábado continua frio, com variação de temperatura entre os 6 e os 22 graus. E a onda de frio começa a deixar a região no próximo domingo, com sol, tempo aberto e também temperaturas variando entre 13 e 29 graus. Uma nova onda de frio prevista para essa semana deixa várias regiões do país em alerta. As temperaturas sofrerão um declínio acentuado no sul, sudeste, podendo chegar até a região da Amazônia Legal. Com a persistência do frio, a saúde exige cuidados devido a piora em quadros de doenças respiratórias, infecciosas e alérgicas. O pneumologista Ricardo Martins, da Universidade de Brasília, explica que as medidas contra a Covid-19 são reforço e devem ser somadas à alimentação e hidratação. Então, procurar fazer uso de alimentos que aumentem a energia do nosso corpo. Então, são verduras, legumes, frutas e bebidas quentes. A hidratação também é importante. Então, pelo menos 2 a 3 litros de água ou suco de frutas naturais. Isso dá mais ou menos 1 copo a cada hora. Ele recomenda que as atividades físicas sejam mantidas, mas devem ser praticadas até às 9 da manhã ou após as 5 da tarde. Isso porque a umidade do ar vai exigir menos do organismo. Já a nossa pele também precisa de cuidados. A dermatologista Nayane Braga Aidar, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, explica que com o frio é comum ocorrer desidratação, já que sentimos menos vontade de beber água. Isso piora casos de alergia e ressecamentos. Os cuidados devem começar ainda no banho. Hidratar a pele, principalmente depois do banho. É comum nessa época as pessoas usarem mais água quente. E essa água quente, ela é responsável por tirar mais ainda a oleosidade de uma pele que já é seca. Então, dá preferência por banhos mornos, não usar bucha, tomou banho, lembrar da hidratação da pele. Hidratantes que sejam à base de ceramidas. O Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, espera queda de neve nas serras gaúcha e catarinense e geadas fortes no sul do Mato Grosso do Sul e sudoeste de São Paulo. Agência Rádio Web de Brasília, Maria Carolina Brito. As informações da Rádio Web, os cuidados que se deve ter com a chegada dessa nova onda de frio aqui na cidade, principalmente em todo o estado de São Paulo. Uma pausa no seu Jornal da Tarde, na sequência a gente volta com muito mais informações para você. Não saia daí. Você está ouvindo Jornal da Tarde, RCA Brasil. A vontade de cooperar e de somar forças sempre fizeram parte do ser humano. Mas foi em 1844, na Inglaterra, durante a Revolução Industrial, que surgiu a primeira cooperativa, quando tecelões se uniram para melhorar suas condições de vida. O cooperativismo foi ganhando força e hoje é o maior movimento social do planeta. Cicobi apresenta Cooperativismo. Tudo o que você precisa saber. Episódio 1, o cooperativismo.
As pessoas com objetivos em comum se unem para formar uma cooperativa e juntas conquistarem mais. Assim, todo mundo cresce junto, dividindo resultados, seguindo os princípios do cooperativismo. Qualquer pessoa pode fazer parte de uma cooperativa. Todos os cooperados participam das decisões e dos resultados. As cooperativas são independentes e colaborativas. Elas contribuem com o desenvolvimento social e econômico de seus cooperados e de suas comunidades. Sem contar que uma cooperativa pode cooperar com a outra, fortalecendo as duas. É assim, compartilhando o crescimento, que o cooperativismo transforma para melhor a vida das pessoas. Quer saber mais? Assista aos outros episódios. Sicoob. De volta com o seu Jornal da Tarde, Tadeu Alves traz pra gente os destaques do plantão policial desta terça. Plantão policial. Nesta ronda policial, motorista perde controle do carro e vai para cima do poste. Dirigindo um Santana, um homem acabou levando o carro em direção a um poste de iluminação pública na noite desta segunda-feira, região do Parque Gaçaba, em Araraquara. O acidente aconteceu na rua Jofre Rodrigues Davi e, de acordo com informações colhidas pelo RCIA, o homem estava sozinho no veículo e, dado ao impacto, acabou perdendo a consciência. Foi necessária a intervenção de uma unidade de suporte avançado, que conduziu o motorista para o Hospital São Paulo, permanecendo em observação médica. Acusado de estupro é preso no Jardim Altos de Pinheiros. A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de estupro na noite desse domingo, na Avenida Valdemar Balbino, no Jardim Altos de Pinheiros, em Araraquara. Segundo informações, por volta de 21 horas, quando a viatura chegou ao local da ocorrência, os policiais encontraram o bar fechado e pessoas do lado de fora querendo espancar um homem acusado de estupro que estava dentro do estabelecimento. Do lado de fora do bar estava a vítima, uma mulher de 42 anos. Ela contou que pegou carona com um homem de 47 anos, que tem amigos em comum, para ir ao bar. No caminho, porém, o condutor da moto disse que precisava pegar um capacete em casa e, segundo ela, dentro da casa, foi forçado a ter relações sexuais contra sua vontade. De acordo com o acusado, ele confirmou ter feito sexo com ela, mas alegou que em momento algum ela se negou ou demonstrou não concordar com o ato. Na delegacia de plantão, após escutar as duas partes, a delegada determinou a prisão em flagrante do autor, que acabou sendo encaminhado para a prisão. Família que morreu em acidente na SP-310 é sepultada em Auriflama. A família vítima de um acidente na rodovia Washington Luiz SP-310, na manhã do último sábado, foi sepultada nesse domingo na cidade de Auriflama, no interior de São Paulo. 4 veículos se envolveram na colisão que ocorreu em Tirapina. Maurílio Claros e Freitas Carreira e sua mulher Maria Aparecida Lins Tezan, ambos de 43 anos, e o filho do casal, Guilherme Vinícius Carrega, de 13 anos, estavam residindo em Jales, para onde retornavam após participar de um velório. Uma câmera de segurança da concessionária Eixo São Paulo registrou o momento exato do acidente. Nas filmagens é possível ver o Ford Fiesta com placas de Três Lagoas transitando no sentido capital interior. Em seguida, por motivos a serem apurados, o motorista perde o controle da direção, invade o canteiro central e atinge um veículo que seguia na pista contrária. Em seguida, o Fiesta ficou de lado e foi atingido violentamente por outro carro. Na sequência, um quarto veículo se envolve no acidente, o Chery Tiggo, que colidiu contra o Fiesta. Estavam 5 mulheres e foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros de concessionária. Todas as vítimas foram encaminhadas para o Hospital Universitário da Santa Casa de São Carlos, 3 delas em estado grave. Os demais envolvidos não tiveram ferimentos. Colaborou conosco São Carlos agora. Esses foram os informes da Ronda Policial. A concessionária AB Triângulo realiza até a próxima sexta na rodovia Washington Luiz, a SP-310, em Araraquara e Matão, uma campanha educativa para motoristas, para conscientizar
sobre o risco de acidentes. A ação teve início nesta segunda e segue amanhã e quinta no posto Bambina, no quilômetro 267, das 8 da manhã até o meio-dia. Já na sexta, a campanha acontece no posto Cossenza, no quilômetro 446 da Washington Luiz, em Mirassol, das 9 da manhã até 1 da tarde. Além de orientações educativas de condução do volante, os motoristas também terão à disposição serviços de cuidados à saúde, como a aferição da pressão arterial e da temperatura corporal, e também orientações para prevenir a contaminação pela Covid-19. E calculadora gratuita ajuda caminhoneiro a definir preço do frete. Detalhes com ele, Bruno Moreira. A dificuldade que o caminhoneiro enfrenta para determinar o real custo de um frete é um dos grandes desafios da logística no Brasil. Mais de 47% deles já fizeram fretes por um valor abaixo do adequado e 31% não têm o hábito de negociar o preço. Esses dados estão em pesquisa com mais de 1.400 profissionais feita pela Fretebras, que é a maior plataforma de transporte de cargas da América Latina. Estar atento a esse cenário é ainda mais importante diante do contexto econômico do país. Quem explica é Igor Zupo, diretor de comunidade da Fretebras. A gente sabe que o transporte rodoviário cresceu bastante aí durante a pandemia, né? E a gente tem acompanhado aí, acho que todos têm acompanhado a variação não só do diesel, mas de todos os combustíveis, né? Que o preço está subindo bastante. E de acordo com o nosso índice Fretebras de preço de frete, né? Um estudo que a gente lançou recentemente, o IFPF, nós identificamos que essa alta do diesel, né? A variação do diesel não está contemplada no valor do frete. Então, saber quanto que você vai consumir, quanto que você vai gastar de diesel, com o valor do litro do diesel atualizado para o dia que você está fazendo a cotação, é muito importante para o caminhoneiro não ficar no prejuízo. É pensando nisso que a Fretebras lançou o Calcula Frete. É uma ferramenta de graça e online, e a versão piloto já está disponível nas redes sociais da Fretebras. Ela contribui de forma precisa na negociação do preço do frete. O Igor Zupo aponta as informações que são pedidas ao caminhoneiro. A gente pede algumas informações que o caminhoneiro já tem na mão. Por exemplo, o valor do veículo, quantidade de pneus, quilometragem da viagem, valor do diesel do dia, né, e quantos quilômetros o veículo dele faz por diesel, né, por litro de diesel. Então é muito intuitivo, super fácil de usar. A utilização da calculadora também colabora com uma estratégia recomendada pela Fretebras para profissionais do ramo. Nós recomendamos que o caminhoneiro adote uma postura de dono do negócio, né? E o dono do negócio tem que controlar os custos. A calculadora, ela é uma ferramenta que chega para ajudar o caminhoneiro a controlar melhor esses custos, mas o caminhoneiro tem que assumir esse papel, né? Esse costume de calcular os custos e negociar com melhores condições tem que estar inerente nele, né? A criação da calculadora teve como base informações obtidas por meio de entrevistas diretamente com caminhoneiros experientes. Para acessá-la, basta pesquisar por Fretebras nas redes sociais. Agência Rádio Web, de São Paulo, Bruno Moreira. Vamos então saber o que é destaque hoje nas capas dos jornais, principais jornais em circulação em nosso país. A gente começa pela Folha de São Paulo, traz como destaque, como manchete: Saúde quer antecipar segunda dose da Pfizer. Ministro planeja reduzir o intervalo entre aplicações de 84 para 21 dias. Como indica a bula, se entregas fluírem, né? Aí depende tudo das entregas em nosso país. Esse encurtamento dessa distância entre uma dose e outra. E o destaque também na capa, a foto de uma das manobras, né, da fadinha. Daí a Raíssa Leal, medalhista de prata nas Olimpíadas, fazendo história, né, aos 13 anos de idade. É o destaque também da Folha de São Paulo, na capa, uma foto ilustrando uma de suas manobras nos Jogos Olímpicos. Passar para mais uma capa, passar para o estado de São Paulo. Traz como manchete: deputados beneficiam parentes com emenda do cheque em branco. Um assunto político de corrupção. E mais acima também, mais uma vez, a fadinha sendo destaque em mais um jornal, também uma de suas manobras. E ao lado, destaque também de mais um medalhista olímpico, bronze para Fernando Scheffer,
Na natação do país de volta ao pódio, não conquistou nenhuma medalha nos Jogos Olímpicos do Rio 2016 e voltando nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020-2021. É o destaque aí, portanto, no mundo esportivo do estado de São Paulo. Passar para o Globo do Rio, o assunto político. Bolsonaro recua de veto e agora admite fundo eleitoral maior. Após prometer barrar medida, o presidente sinaliza concordar com o valor de 4 bilhões de reais. E mais abaixo também em relação ao intervalo entre as doses da Pfizer. Intervalo entre doses da Pfizer cai a 21 dias. O objetivo é conter a circulação da variante Delta. Tá na capa aí do Globo do Rio. Mais uma capa, Estado de Minas. A conquista, de Fadinha também sendo destaque em mais uma capa do Estado de Minas. Uma conquista para o futuro. Tá aí a foto dela com a medalha, enfim, sendo premiada, coroada ontem, após conquistar a medalha de prata. E para a gente poder finalizar, Correio Brasiliense traz como destaque em relação à variante na capital do país. Delta avança no Distrito Federal e vacina chega a 35 anos. Também o avanço da vacina na capital, lá em Brasília, é o destaque. Mais abaixo, falando também da Fadinha, a nova cara dos jogos, aos 13 anos de idade. E também o destaque do Fernando Scheffer na natação. Natação está de volta ao pódio. Aí, portanto, as manchetes, os destaques das edições dos jornais em circulação nesta terça. A gente segue com as informações aqui do Jornal da Tarde e entrar no assunto de política. Política. E os vereadores da Câmara Municipal de Araraquara se reuniram nesta terça para mais uma sessão ordinária. Entre os projetos da ordem do dia esteve de autoria da vereadora Filipa Brunelli, instituindo no calendário oficial de eventos do município o Dia Municipal do Orgulho LGBTQIA+. Em entrevista ao Jornal da Tarde, a vereadora Filipa falou sobre o assunto. O Dia do Orgulho LGBTQIA+, que é celebrado aí em junho, ele já é celebrado desde o dia 28 de junho de 69, quando teve a revolta de Stonewall. Então ele acabou sendo um dia pautado no mundo inteiro como o dia aí do nascimento do movimento moderno LGBTQIA+. Então já existe ações acontecendo no mundo inteiro, inclusive no Brasil nessa data, e também em Araraquara. Então em Araraquara a gente já vem fazendo diversas ações nesse dia, promovendo visibilidade, levantando debates da pauta, da importância dos direitos civis das populações LGBTs, porque, de fato, existem datas comemorativas que a gente não entende o porquê que existe. Mas datas comemorativas como essa, elas estão para além de uma simples data comemorativa, É um marco, é uma forma da gente demarcar, é uma forma da gente empoderar as pessoas LGBTs, é uma forma de fazer com que a sociedade reflita sobre as problemáticas, sobre os números de LGBTfobia, enfim, sobre essa retirada de direitos da população LGBT. Então é um dia muito importante para a gente fazer esse debate com a sociedade. A gente já realiza esse debate, só que nunca esteve incluído no calendário oficial do município. Então o movimento social é uma demanda antiga do movimento social já, e a gente colocou agora em votação aí esse projeto de lei que institui o Dia Municipal do Orgulho LGBTQIA+, fazendo alusão ao Dia Nacional e o Dia Internacional, que é a mesma data, mas trazendo essa temática. Nós já realizamos, há mais de 6 anos, nós já realizamos as atividades nessa data, mas ela ainda não fazia parte do calendário oficial do município. Então, como nós entendemos a problemática, como nós entendemos as questões LGBTQIA+, e como a questão LGBT é a coluna vertebral e principal do nosso mandato, então é nossa responsabilidade levantar esses debates aqui dentro. Então, basicamente isso, o porquê de nós colocarmos em votação esse PL, É um PL simples,
mas ao mesmo tempo é um PL que traz reflexão, é um PL que traz à tona que todas essas problemáticas sociais que adentram a população LGBTQIA+, seja discutido com a sociedade. Então, basicamente, é isso. Seguimos com assuntos políticos. CPI define roteiro da semana que vem e mira na Precisa. Informações, reportagem dele, Yuri Hudson. A cúpula da CPI da Covid definiu o roteiro de depoimentos da semana que vem, quando a comissão retorna do recesso parlamentar. O primeiro a ser ouvido será o reverendo Hamilton Gomes de Paula, na terça-feira, seguido do sócio da Precisa Medicamentos, Francisco Maximiniano, na quarta, e na quinta, Túlio Silveira, advogado e representante da Precisa. Os depoimentos focam os problemas na negociação de vacinas com o Ministério da Saúde, que inclusive cancelou o contrato que tinha com a Precisa. Para a líder da bancada feminina, a senadora Simone Tebet, do MDB, a CPI já trouxe bons resultados. Essa fatura positiva nós podemos colocar na conta dos trabalhos da CPI. Resumindo, a CPI não vai dar em pizza porque ela já está dando resultado. Um deles é justamente o cancelamento do contrato da Bharat Biotech com a Precisa na conta com suspeitas de cometimento de crimes contra a administração pública. O depoimento do líder do governo, Ricardo Barros, do PP, à CPI, deve acontecer só na segunda semana de agosto. Previsão para o dia 12. Barros foi citado em uma denúncia feita pelo deputado Luiz Miranda, do DEM. O senador Marcos Rogério, também do DEM, aliado do governo, criticou a prévia de agenda da CPI e cobrou outro foco na investigação. Em 2 anos e meio de governo, não há um escândalo sequer de corrupção. O que os acusadores chamam de corrupção envolve um contrato do qual não se fez o pagamento de 1 centavo de real. A oposição gira em círculos, acumulando frustrações por ver que suas expectativas se frustram a cada dia. Não há comprovação alguma de prática de corrupção no governo atual. Os trabalhos na CPI serão retomados na terça-feira da semana que vem. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Para fechar na pauta de política, Bolsonaro diz que vice Mourão, às vezes, entre aspas, atrapalha um pouco. Informações com ele, Bruno Moreira. O presidente Jair Bolsonaro fez críticas à atuação do vice Hamilton Mourão e afirmou que, por vezes, o seu companheiro de chapa atrapalha. O comentário de Bolsonaro foi feito em entrevista à Rádio Arapuã, da Paraíba, nesta segunda-feira. O presidente da República chegou a comparar a função do vice à de um cunhado na família. O Mourão faz o seu trabalho, ele tem uma independência muito grande, por vezes aí atrapalha um pouco a gente, mas o vice é igual o cunhado, né? Você casa e tem que aturar o cunhado do teu lado, você não pode mandar o cunhado embora. A fala de Bolsonaro foi parte da resposta a uma pergunta sobre o relacionamento dele com Mourão e sobre a escolha do companheiro de chapa para as eleições do ano que vem. O presidente disse que na campanha de 2018, a escolha de Mourão foi feita a toque de caixa. Alguns falam que o bom vice, né, poderia ser de Minas Gerais, ou do estado do Nordeste, ou uma mulher, ou outro perfil mais agregador pelo Brasil. Isso está no radar de qualquer candidatura majoritária no Brasil. No meu, foi feito meio toque de caixa. A relação de Bolsonaro com Mourão é marcada pela desconfiança. O presidente chegou a excluir o vice de reuniões ministeriais e o general já se queixou publicamente da falta de acesso que é dada a ele. Agência Rádio Web, de São Paulo, Bruno Moreira. Uma pausa no seu Jornal da Tarde. Na sequência, a gente volta com informações de economia. Não saia daí. Você está ouvindo Jornal da Tarde, RCA Brasil. Você pode se comunicar e ouvir toda a programação da RCA Brasil em qualquer parte do mundo. Basta acessar nossa página na internet
www.rciaararaquara.com.br e nas principais plataformas das redes sociais. Tenha a Brasileiríssima na palma da sua mão. Baixe o app RCIA Brasil, disponível para aparelhos Android. Brasil de todas as bossas. O jeito especial de compor, cantar e tocar a música popular brasileira de todos os tempos, com destaque para a Bossa Nova. Quinta, 6 da tarde. Reapresentação, sexta, 8 da noite. De volta com o seu Jornal da Tarde. Obrigado pela audiência, pela companhia. E seguimos aqui para falar de economia. Economia. E a atração de grandes empreendimentos econômicos e no ramo imobiliário em Araraquara proporcionou, além de geração de empregos e fomento da economia, mais de 28 milhões de reais em contrapartidas de empresas para investimento em equipamentos públicos entre 2017 e 2020, no mandato anterior do prefeito Edinho Silva. Entre os investimentos realizados com esses recursos estão reformas e ampliações em unidades de saúde, CRs, centros de educação e recreação, escolas e também outros prédios públicos, além de melhorias em sistemas viários e modernização da mobilidade urbana. Segundo a secretária municipal de Desenvolvimento Urbano, Salwa Cairus, esse valor de investimento significa que, somente levando em conta esses casos em que houve contrapartidas, Araraquara atraiu cerca de R$1 bilhão em investimentos no mesmo período. Além de receber um empreendimento em si, a cidade também ganha com a aplicação de recursos nas obras sociais. É o carro-chefe dos investimentos que chegaram recentemente na cidade e ao setor imobiliário e de construção, que saiu ganhando também neste momento. E seguimos no assunto de economia. Entenda o que é e como sair da informalidade com o MEI. Reportagem dele, René Almeida. Ouviu falar em MEI? Isso mesmo. MEI é a sigla para microempreendedor individual, um tipo simples de empresa indicado para profissionais autônomos exercerem sua atividade de forma regularizada, substituindo a condição de informal. De acordo com o Ministério da Economia, o número de MEIs no Brasil cresceu 8,4% em 2020 e chegou a mais de 11 milhões, o que representa 57% do total de negócios ativos no país. A especialista em direito do consumidor da Proteste, Bianca Caetano, explica o que é preciso para abrir um MEI. Ser um profissional autônomo em prestação de serviço, comércio ou indústria, ter faturamento de no máximo 81 mil por ano, não ser sócio, titular ou administrador de qualquer outra empresa e contratar no máximo um funcionário. É proibido para os servidores públicos federais, aos cidadãos que recebem o seguro-desemprego enquanto estiver nessa condição, e caso seja realizado tal cadastro por pensionista por invalidez ou esteja recebendo auxílio-doença, será desde logo considerado recuperado. Depois que a microempresa começar a funcionar, é preciso gerar e pagar todos os meses um documento de arrecadação do Simples Nacional, o chamado DAS. O custo dos tributos é fixo, independentemente do faturamento do MEI. Caetano descreve como é feita a inscrição. É gratuito realizar o cadastro do MEI e é feito através do portal do empreendedor ou através do portal do governo federal, preenchendo os dados pessoais. E após concluir o cadastro, o CNPJ, a inscrição na junta comercial e o alvará provisório de funcionamento serão gerados imediatamente no documento de certificado da condição de microempreendedor individual. Além de sair da informalidade, o MEI dá direito a benefícios previdenciários, acesso a linhas de crédito do governo federal e mais credibilidade ao seu comércio ou prestação de serviço. Para saber mais, acesse proteste.org.br. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, René Almeida. Fechando mais um bloco, falar de educação.
Educação. E atenção, estudante, o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, inicia o período de inscrições para o segundo semestre de 2021. O programa financia cursos superiores em universidades particulares para estudantes que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, a partir de 2010. Os juros variam de acordo com a renda familiar do candidato e, em algumas situações, podem zerar esses juros. Os interessados podem se inscrever até o próximo dia 30 de julho pelo site portal.fies.mec.gov.br. O resultado vai ser divulgado em 3 de agosto e quem for pré-selecionado terá até de 4 a 6 de agosto para completar as informações da inscrição no sistema. O critério para a escolha dos candidatos é a nota obtida no Enem e quem não foi convocado inicialmente ainda vai poder ser chamado para ocupar uma vaga remanescente. Os estudantes que ficarem na lista de espera deverão acompanhar sua eventual pré-seleção até o dia 30 de agosto. Muito bem, intervalo. Na sequência a gente volta para falar do mundo esportivo. Não saia daí. Você está ouvindo Jornal da Tarde, RCA Brasil. Na família, um ajuda o outro. Na escola, todos compartilham conhecimento. Nas cooperativas de crédito também é assim. As pessoas se unem para ter melhores serviços financeiros. Sicoob apresenta Cooperativismo. Tudo o que você precisa saber. Episódio 2, Cooperativas de Crédito e Sicoob. As cooperativas de crédito são organizações formadas por pessoas com objetivos em comum. Como não possuem fins lucrativos, oferecem taxas e tarifas mais baixas e melhor remuneração para seus investimentos. Os cooperados participam das decisões e compartilham entre si os resultados. O Sicoob é um grande exemplo de cooperativa de crédito. Somos fiscalizados pelo Banco Central do Brasil e já transformamos a vida de milhões de associados. Nossas cooperativas têm tudo de um banco, só que com mais benefícios. São diversos produtos e serviços para você, sua empresa ou agronegócio. O Sicoob oferece também canais de autoatendimento para realizar consultas e transações com toda a comodidade e segurança. Mas mesmo com tanta tecnologia, você tem um atendimento mais humano e personalizado. Afinal, aqui, você é dono. Quer saber mais? Assista aos outros episódios. Sicoob. Chorando de alegria. Durante 1 hora, cavaquinhos, tamborins, flautas, saxofones e demais coadjuvantes nos trazem melodias antigas e recentes de solistas e grupos consagrados do gênero, mostrando a linguagem popular brasileira. Apresentação terça, 6 da tarde. Reapresentação quarta, 8 da noite. Brasil de todos os tempos. O registro dos momentos mais significativos da música popular brasileira por seus autores e intérpretes. Domingo, 10 da manhã. Reapresentação quarta, 9 da noite. Você está ouvindo Jornal da Tarde, RCA Brasil. Estamos de volta, chegou a hora de falar de esportes no seu Jornal da Tarde. Informações com ele, Rafael Zocco. Esporte. Olá para você que está ligado nas redes sociais da RCA em Araraquara. Esta terça-feira, dia 27 de julho de 2021. Jogos Olímpicos. O Brasil conquistou mais medalhas nos Jogos de Tóquio 2020. Na noite desta segunda-feira, Fernando Scheffer ficou com a medalha de bronze na natação masculina nos 200 metros livre. O brasileiro fez o tempo de 1 minuto 44 segundos e 66 centésimos, apenas 2 décimos a mais
que o quarto colocado, o romeno David Popovic. Tom Jean e Duncan Scott, ambos da Grã-Bretanha, chegaram respectivamente na primeira e segunda colocação, fazendo a dobradinha para o país. Já na madrugada desta terça-feira, teve ouro para o nosso país. Ítalo Ferreira venceu o japonês Kanoa Higashi na final do surf masculino e chegou ao lugar mais alto do pódio. Com sobras, o potiguar fez 15,14 pontos contra 6,60 do rival, que havia eliminado Gabriel Medina em uma das semifinais. Na decisão do terceiro lugar, Medina acabou sendo derrotado pelo australiano Owen Wright e ficou sem a medalha de bronze. Lembrando que as finais do surf foram antecipadas para um dia por conta da chegada de um tufão em Tóquio. Futsal feminino. A Ferroviária Fundisport cumpriu com 100% de aproveitamento a dupla jornada no último final de semana em Gavião Peixoto, em disputas de competições simultâneas, ao vencer Jaú por 2-0 pela Liga Paulista de Futsal Feminino e também superou Américo Brasilense por 2-1 na fase estadual da Liga Nacional de Futsal Feminino. Sem muito tempo para descanso, as comandadas de René Benassi voltam à quadra novamente nesta quarta-feira para encarar São Joaquim da Barra às 8 horas da noite, fora de casa pela Liga Nacional. No sábado, a equipe volta a jogar pela Liga Paulista contra Valinhos às 4 horas da tarde em Gavião Peixoto. Brasileirão. No encerramento da 13ª rodada, o Corinthians encarou Cuiabá e venceu por 2-1 em partida disputada na Arena Pantanal. O Timão foi abrindo logo 2-0 no primeiro tempo com Rony e Adson. No segundo tempo, o Dourado descontou com Rafael Elias, dando números finais no jogo. Com o resultado, o Corinthians subiu 2 posições e agora está em 10º lugar com 17 pontos. Já o Cuiabá se mantém em 15º lugar com 12 pontos ganhos. Ferroviária. A vitória sobre o Boa Esporte na tarde do último domingo consolidou a liderança na equipe no grupo A6 do Brasileiro da Série D. Outra marca importante conquistada diante do time mineiro foi a de 7 jogos sem sofrer gols, igualando o feito da Copa Paulista de 2016, sendo o maior período da história do clube. Para isso, o goleiro Wagner precisou defender penalidade cobrada pelo atacante Lucas Coelho aos 47 minutos do segundo tempo. O substituto de Saulo, que estava suspenso pelo 3º cartão amarelo, ajudou a escrever este capítulo importante. Ele falou também sobre a oportunidade de ter começado como titular e também sobre a equipe jogar com 3 zagueiros, dando mais segurança no sistema defensivo. É difícil, né, estar substituindo o Saulo, porque sabemos das suas atuações desde o ano passado, já vem fazendo bons jogos e é uma responsabilidade maior para mim. Ainda tendo essa responsabilidade maior ainda da equipe estar 6 jogos sem tomar gol, né? Agora 7 com esse. Então, para mim, a importância dessa defesa aí vale muito mais do que para mim. Vale um tabu, né, de 7 jogos sem tomar gol. Então, para mim, foi muito importante. Boa tarde. Acho que o esquema tático do Elano, com 3 zagueiros, isso daí passa bastante confiança para o goleiro, então acaba não sendo tão exigido. Mas a gente que é goleiro, a gente sabe que no momento que precisa, às vezes num jogo desse vem 1, 2 bolas e você tem que estar pronto. Então, mas eu dou a ênfase maior ao esquema tático do Elano, que vem fazendo essa diferença. Então, eu sempre trabalho a tentar esperar o máximo possível do batedor. E pelo posicionamento do corpo dele, eu vi que ele ia bater forte, então eu imaginei que ele ia bater cruzado mesmo. Então, ali foi mais intuição de goleiro mesmo. Esperei o máximo e saí para o canto, acabei, graças a Deus, fazendo a defesa. Com uma semana cheia de treinamentos, a Ferroviária se prepara para o duelo diante do lanterna do grupo, o Patrocinense, no próximo domingo, às 4 horas da tarde, no estádio Pedro Nascimento, em Patrocínio. Ficamos por aqui
e não deixe de acessar o nosso portal rciararaquara.com.br e as nossas redes sociais para outras novidades. Até a próxima! Rafa, de volta amanhã com mais informações do mundo esportivo e principalmente das Olimpíadas. Seguimos aqui na torcida para as nossas equipes. Muito bem, ponto final de mais uma edição do Jornal da Tarde. Obrigado pela audiência, pela companhia. Siga muito bem informado através do nosso portal de notícias ou ainda também acompanhando as nossas redes sociais, ouvindo a nossa rádio web RCA Brasil pelo portal ou ainda pelo aplicativo para Android. A gente volta a se encontrar amanhã com muito mais informações para você. Até lá. Você ouviu Jornal da Tarde RCA Brasil. A notícia do jeito que ela é. De segunda a sexta, às 4 da tarde.